Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje, meu amigo, a gente está de volta com aquele quadro que fez muito sucesso aqui no canal de jogadores que estão sem time, cara, jogadores que estão desempregados aí. Chegou aquela época do ano, né, que vários times estão contratando a rodo, né, a janela de transferências aberta, tanto aqui no Brasil e também fora do Brasil, mas tem muito jogador aí que está sem time buscando um novo emprego. Vamos trazer aqui 7 jogadores famosos que estão desempregados atualmente. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Valeu a galera que está se inscrevendo aí, nossa meta é chegar a 25 mil inscritos. Se você puder se inscrever e compartilhar com seus amigos, vou agradecer demais. E comenta aí no nosso vídeo o que você quiser. Bom, sem mais delongas e enrolações, vamos aí logo para a nossa lista, né? Vamos trazer aqui jogadores que estão desempregados, sem times, jogadores que passaram por grandes clubes. E o primeiro nome da nossa lista é o atacante Leandro Damião. Essa semana a gente até falou dele aqui no nosso canal, que ele tinha rescindido seu contrato com o Coritiba. Pois é, a situação do jogador continua a mesma, ele está sem time após deixar o Coritiba aos 35 anos, jogador bastante experiente, né, rodado, né, cara, passou por vários clubes aqui no Brasil, jogou no Internacional, jogou antes em clubes menores lá no futebol do Sul, antes de chegar no Inter, foi vendido a peso de ouro lá em 2014 para o Santos. Ele, em tese, seria o substituto do Neymar, né, porque na época o Neymar foi para o Barcelona e o Santos usou parte da grana do Neymar para contratar o Leandro Damião. Foi uma lástima, né, deu muito errado essa contratação. Tanto que já em 2015 ele já rodou por 2 clubes, cara. Já no ano seguinte ele passou emprestado pelo Cruzeiro, teve até certo ponto números razoáveis aí para um centroavante, 46 jogos, 18 gols, na verdade ótimos números. Também passou pelo Betis após sair do Cruzeiro, foi jogar no futebol espanhol, fez apenas 3 partidas com a camisa do Betis, não marcou nenhum golzinho. Voltou ao Brasil em 2016 para jogar no Flamengo. No Flamengo, no primeiro ano, foram 16 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Já em 2017, ainda com a camisa do Flamengo, foram 23 jogos, 8 gols e 1 assistência. No mesmo ano de 2017, o Leandro Damião retornou ao Internacional. Foram 17 jogos com a camisa do Inter. Lá no ano de 2017, 8 gols marcados. A última temporada dele com a camisa do Inter foi em 2018, onde o jogador fez 32 jogos, 11 gols e deu 1 assistência. Para ressaltar que todos esses clubes que eu mencionei agora, Cruzeiro, Betis, Flamengo e Internacional, o jogador esteve emprestado pelo Santos. Ao fim do seu contrato com o Santos, ele foi para o Kawasaki Frontale do Japão em 2019, onde permaneceu por muitas temporadas, se tornou ídolo do clube japonês, marcou muitos gols, mas o seu retorno ao Brasil foi lastimável, né? Foi muito mal com a camisa do Coritiba. Foram aí 16 jogos em 2024, apenas 3 gols marcados e 1 assistência. Vale ressaltar que já no ano passado, lá pelo Kawasaki Frontale, ele já fez uma temporada muito abaixo em comparação aos anos anteriores. Foram 22 jogos, 5 gols apenas marcados e 1 assistência dada no campeonato japonês. Com certeza o Leandro Damião foi um desperdício, né, cara? Surgiu muito bem, chegou até mesmo a ser convocado para a seleção, vestiu a camisa, a lendária camisa 9 do Brasil, camisa do Ronaldo, de vários outros craques. Infelizmente, foi um talento totalmente desperdiçado. Não sei em qual momento da carreira ele se perdeu no meio do caminho, tanto que virou ídolo de um clube japonês, né? O jogador que era para ter feito sua carreira todinha na Europa, seleção brasileira, não virou o que se imaginava. E a transferência dele para o Santos foi ruim, tanto para o atleta e principalmente para o clube, que até pouco tempo ainda devia o jogador, se não estiver devendo ainda. Bom, e seguindo aqui com o nosso vídeo, um atacante aqui bastante conhecido no futebol brasileiro. Esse aqui rodou bastante, mas ficou muito famoso pela passagem com a camisa do Fluminense. O atacante Wellington Ney, lembra dele, cara? O jogador está sem clube após a passagem pelo futebol da Hungria. O jogador que ano passado fez uma boa campanha com Vitória na Série B, ajudou o clube baiano a voltar à Série A e esse ano foi jogar no futebol da Hungria, porém não teve seu contrato renovado e está atualmente sem clube. Vale ressaltar que o Wellington Ney está com 32 anos, passou por vários clubes aqui no Brasil, né? Revelado pelo Fluminense, jogou no Figueirense muito bem lá no Figueirense em 2011, em 2012, fez sem dúvida nenhuma o grande ano da sua carreira quando retornou ao Fluminense, foi campeão brasileiro com o Flu, depois ainda permaneceu no Fluminense no ano de 2013, já na temporada 2013-14 na Europa, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, não foi tão bem assim no futebol europeu, tanto que em 2017 voltou ao Brasil emprestado ao São Paulo. No tricolor paulista foram apenas 23 jogos e 1 gol marcado. O jogador retornou ao Shakhtar Donetsk, não se firmou por lá, e no retorno ao Brasil em definitivo, ele voltou ao Fluminense em 2019,
Foram apenas 20 jogos e um gol marcado no retorno do jogador ao tricolor das Laranjeiras. Depois disso ele rodou, cara, passou por Fortaleza, Cruzeiro, jogou no futebol português, no Arouca e voltou ao Brasil ano passado para jogar com a camisa do Vitória, ajudando o clube a voltar à Série A. 30 jogos com a camisa do Leão, 2 gols marcados e 3 assistências. Nessa última temporada europeia, ele estava no Kisvardar, lá da Hungria. Foram apenas 4 jogos e nenhum gol marcado e atualmente está sem clube. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Wellington Ney no seu time. Com certeza, um jogador que foi muito promissor aí quando surgiu no Fluminense e não virou o que se esperava. Bom, e agora vamos falar de 2 jogadores que eu tenho certeza que tem muito mercado, né? Diferentemente da maioria dos outros jogadores que a gente vai trazer aqui no nosso vídeo, mas esses 2 aqui, os 2 próximos, tem muito mercado, tanto aqui no Brasil e também até mesmo lá no futebol europeu. O primeiro deles aí é o lateral esquerdo, Alex Sandro, jogador que teve até pouco tempo negociando a sua vinda para o Brasil para jogar no São Paulo. Está atualmente sem clube após terminar o seu contrato com a Juventus lá na Itália. Aos 33 anos, o jogador entende que ainda é o momento de continuar atuando no futebol europeu, porém, só que até agora ele não teve nenhuma proposta oficial para fechar com um novo clube lá na Europa. Aqui no Brasil foi especulado em vários clubes, entre eles o São Paulo e o Grêmio, só que o desejo do atleta é permanecer no futebol europeu, talvez até mesmo no exterior, quem sabe Arábia Saudita, MLS, esses caras que pagam muita grana aos jogadores, né? O Alex Sandro seria um excelente reforço para qualquer clube aqui no Brasil, um lateral esquerdo aí de altíssima qualidade, de Copa do Mundo, com certeza jogaria fácil aqui no futebol brasileiro. O outro jogador que também tem muito mercado aqui no Brasil é o atacante Rafinha Alcântara, jogador que terminou seu contrato lá com o futebol do Catar, estava no Al Arabi. De acordo com o site transfermarkt.com, ele está livre no mercado e aos 31 anos pode ser que enfim ele venha atuar aqui no Brasil ou talvez siga jogando lá no futebol do exterior, né? O jogador que esteve muito perto aí de fechar com o Flamengo, o clube do coração do atleta, mas seguiu atuando lá no futebol europeu, rodou bastante lá na Europa até chegar no futebol do Catar, né? Deixem nos comentários o que você acha tanto do nome do Alexandre e também do Rafinha, que seriam ótimos nomes aí para vários clubes aqui no Brasil. Bom, e seguindo aqui o nosso girão aqui de jogadores que estão desempregados, o atacante Leandro, cara, lembra desse jogador, velho? Um jogador que surgiu muito bem lá no Grêmio, fazendo muitos gols rapidamente, foi vendido ao Palmeiras. Inclusive, meu amigo, na época que ele estava no Palmeiras, o momento do jogador era tão bom que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E não é seleção de base, meu amigo, é seleção principal, com os jogadores principais que estavam atuando na Europa. O Leandro foi convocado, mesmo o Palmeiras estando na Série B de 2013, ele foi convocado pelo técnico Felipão e com certeza foi um talento totalmente desperdiçado, né? Tanto que após a saída dele do Palmeiras, o jogador não se firmou em lugar nenhum, cara. Passou pelo Coritiba, foi pro futebol japonês, ficou totalmente esquecido lá no Japão, ficou muitos anos atuando no Kashima Antlers, teve ótimos números lá no Kashima, depois se transferiu para um outro clube lá no Japão, foi jogar no FC Tóquio, também teve ótimos números, só que não foi o suficiente para ele, quando voltar ao Brasil, atuar em uma grande equipe. Tanto que o retorno dele ao Brasil foi horroroso, né, cara? Foi tenebroso, literalmente. Após sair do FC Tóquio, o jogador veio ao Brasil para defender o Paysandu nesse ano de 2024. Foram apenas 5 jogos, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. O jogador teve seu contrato rescindido e aos 31 anos apenas, Leandro está livre no mercado. Jogador que passou aí por grandes clubes, Grêmio, Palmeiras, Santos, Coritiba, jogou no futebol japonês e o seu último clube foi o Paysandu. Não virou o que se esperava, o cara que chegou a estar na seleção brasileira, jogou sul-americano, sub-20 com a seleção, jogos pan-americanos, torneio de Toulon, mas não foi o suficiente para ele engrenar na sua carreira e virar um jogador nível europeu, como na época parecia que ele iria ser, né? Surgiu muito bem no Grêmio, do Palmeiras, se transformou num baita jogador, só que não foi o suficiente para ele se firmar, né? Deixa aí nos comentários aí se você lembrava do Leandro, cara, jogador de 31 anos apenas ainda. Bom, e esse aqui, meu amigo, é um caso clássico, né? Esse aqui acho que realmente não tem mais espaço para ele em nenhum grande clube no futebol brasileiro, que é o atacante Luan, meu amigo, aquele mesmo, um jogador que deu mais problemas às torcidas por onde passou do que alegria, né? Acho que só o torcedor do Grêmio ainda é um pouco contente com o Luan, pelo que o Luan fez lá no ano de 2017, mas com certeza o torcedor do Corinthians, do Santos e do Vitória não quer ver nem pintado o Luan na sua frente, né? O jogador está sem clube após a fraquíssima passagem, a frustrada passagem pelo Vitória nesse ano de 2024, jogador aí revelado pelo Grêmio, teve ótimos números com a camisa do Grêmio na sua primeira passagem, foi para o Corinthians em 2020,
parecia que seria um grande reforço do Timão e foi um grande problema, né, cara? Apesar do jogador ter feito quase 80 jogos com a camisa do Corinthians, mas o retrospecto dele foi horroroso com a camisa do Timão, né? Apenas 9 gols marcados e apenas 5 assistências dadas aí ao jogador que ganhava cerca de 800 mil mensais. O jogador teve inúmeros problemas extra-campo quando estava no Corinthians. Em 2022 foi emprestado ao Santos, fez apenas 8 jogos com a camisa do Peixe, 1 gol e 1 assistência, retornou ao Corinthians, não permaneceu por lá, voltou ao Grêmio no ano passado, em 2023, 5 jogos apenas, nenhum gol e nenhuma assistência, e em 2024, nesse ano, foi contratado pelo Vitória para ser o cara, para ser a grande contratação do Vitória aí, para ser o projeto do Vitória na volta à Série A do Campeonato Brasileiro, e deu muito errado, né, cara? 6 jogos apenas, nenhum gol e apenas 1 assistência, atuando pelo campeão baiano. Pelo menos ele conquistou um título, né? Foi campeão baiano com a camisa aí do Vitória. Realmente o Luan foi um desperdício total na sua carreira, né? Muito por conta dos problemas do jogador extra-campo, do que realmente ele com a bola no pé, né? Porque ele mostrou qualidade quando jogou no Grêmio, só que no Corinthians ele deixou talvez o sucesso subir a cabeça, não conseguiu se encontrar, vestindo a camisa do seu clube do coração, onde o jogador confessou que era corintiano, não deu certo, foi para o Santos, não deu certo, Vitória muito menos, e agora está desempregado. Bom, e fechando a nossa lista, um lateral aqui, meu amigo, acho que passou por quase todos os clubes do futebol brasileiro, meu amigo, é o lateral direito Rafael Galhardo, um jogador aí bastante conhecido por aqui, passou por grandes clubes no Brasil, revelado pelo Flamengo, aos 32 anos, o jogador está desempregado após a passagem pelo futebol da Tailândia. O jogador que foi, como eu disse, revelado pelo Flamengo, passou pelo Santos, Bahia, Grêmio, chegou a jogar na Europa, no Anderlecht da Bélgica, jogou no Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, meu amigo. Passou por vários clubes grandes aqui no futebol brasileiro. Para falar a verdade, ele só jogou em time grande aqui no Brasil, né? Porque o histórico do jogador não tem nenhum time pequeno aqui que ele passou no futebol brasileiro. Depois de sair do Vasco, lá no ano de 2020, o jogador foi para o futebol do Canadá, fez 25 jogos pelo Valu FC, 2 gols marcados, 3 assistências, até chegar ao futebol da Tailândia, onde ficou de 2022 até esse ano de 2024 e atualmente está sem clube. Deixa aí nos comentários aí se você gostaria de ver o Rafael Galhardo no seu time, lateral de 32 anos, que eu sinceramente já tinha achado que esse cara tinha aposentado há muito tempo. Bom, pessoal, essa é a lista de hoje. Valeu por ter chegado até o final aí. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Comenta aí se você quer ver mais um vídeo desse aqui de jogadores desempregados. A gente pode fazer a parte europeia. Tem muito jogador lá na Europa que está desempregado. Também podemos trazer parte 2, parte 3, parte 4, se você quiser. Só comentar aí que a gente está trazendo os próximos vídeos, hein? Tamo junto. E é nóis.